Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos falar sobre PROC-V duplo. E aqui eu trouxe um exemplo do que eu utilizei na empreendedorcurioso.com. Eu vou mostrar para vocês o porquê de utilizar um PROC-V duplo e como fazer. Eu tenho aqui nessa planilha, que é uma planilha de cálculo de despesa de custo total de funcionário, né, para saber realmente quanto custa um funcionário ou não. E aqui nos meus resultados, para fazer uma análise melhor, eu vou precisar trazer os custos ideais que eu tenho para cada equipe da minha empresa. Eu poderia fazer isso por um PROC-V simples, procurando aqui pelas minhas equipes, mas acontece que eu tenho equipes com nomes repetidos. Por exemplo, aqui no comercial eu tenho novos negócios e aqui em engenharia eu também tenho novos negócios. Então, se eu fizer um PROC-V simples, eu não vou conseguir obter um resultado correto, pois o valor que eu estou procurando ele se repete. E no PROC-V simples a gente não pode fazer isso. E uma solução para isso, utilizando a fórmula concatenar, onde ela pega dois textos ou mais e junta em uma palavra só. Aqui, o que eu quero procurar são essas porcentagens e aqui estão as equipes que elas correspondem. Então, eu organizei aqui do lado todos os departamentos e todas as equipes. Dessa maneira, eu tenho aqui uma listagem com 3 colunas, onde eu tenho aqui a primeira, eu mostro os departamentos, então eu estou aqui mostrando o departamento administrativo, eu tenho aqui as equipes do departamento administrativo e aqui as porcentagens que eu quero procurar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula concatenar, onde você seleciona os textos que você quer concatenar, e aqui ele junta os dois textos. Por exemplo, administrativo financeiro virou uma palavra só. Eu vou copiar aqui para as outras linhas. Pronto. Naquele exemplo que eu dei, os novos negócios, você pode verificar que agora eu criei engenharia, novos negócios, e aqui comercial, novos negócios. Então, tirando os valores que estão em branco, que não tem equipe, que eles se repetem, e eu não vou utilizar eles, eu só vou utilizar os que estão preenchidos, os valores não se repetem mais, então eu consigo usar a função PROC-V. Eu vou escrever a função lá no outro quadro. Aqui, eu vou trazer as porcentagens aqui. E como que eu vou fazer? Eu vou criar um PROC-V. O valor procurado, no caso de um PROC-V simples, eu só colocaria o financeiro. Mas como eu quero administrativo financeiro uma palavra, eu vou usar concatenar aqui de novo. Eu vou colocar o primeiro texto administrativo, o segundo financeiro. Esse é meu valor procurado. E agora a matriz da minha tabela, ela está aqui. Essa é a matriz da minha tabela. Eu vou fixar apenas aqui. Número e índice de coluna é 4, que eu tinha visto lá. É a quarta coluna que eu quero trazer o resultado. E procurar intervalo, eu vou colocar falso. Eu trouxe aqui 20%. Vamos conferir. Administrativo financeiro, 20%. E agora eu vou copiar aqui para as outras linhas. Como eu não fixei, ela não vai trazer o valor correto. Só vou levantar aqui. Vou corrigindo. Eu não quero fixar porque depois eu vou copiar para baixo, então também não vai funcionar lá. Eu só vou fazer a primeira aqui, daí depois dá para copiar com elas soltas. Mais uma vez. Pronto. Vamos ver. 20, 30, 15, 15, 10, 10. 20, 30, 15, 15, 10, 10. Pronto, ele trouxe aqui. Ele está procurando essa palavra, depois essa palavra junto, depois essa palavra junto. Tá? Aqui para os meus outros quadros, eu vou copiar.
Depois a gente vai conferir se os novos negócios estão corretos. Engenharia, novos negócios, 10%, e comercial, novos negócios, 30%. Então, engenharia, 10%, comercial, 30%. Então, tem aqui engenharia, novos negócios, 10%, comercial, novos negócios, 30%. Então, ele trouxe o valor correto utilizando a fórmula concatenar. Eu vou mostrar a fórmula de novo. Está aqui, ó. Só você pegar o valor procurado e concatenar a palavra aqui no PROC-V, para você ter o valor procurado. Só que para isso você precisa criar a tabelinha aqui também com concatenar. Tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês também um outro exemplo do PROC-V duplo. É só vocês entrarem em empreendedorcurioso.com. Aqui em APY vai ter disponível para download esse outro exemplo. Eu vou colocar o link aqui embaixo do vídeo também para vocês verem. Então, é só vocês entrarem aqui, clicarem em APY, que vocês vão achar esse outro exemplo de PROC-V duplo, com dados diferentes para reforçar o exercício que a gente está propondo aí. Então, você só entrar lá e fazer o download gratuito do outro exemplo. Qualquer dúvida, é só postar um comentário aí que eu tento ajudar vocês. Dá uma curtida no vídeo aí, compartilha. E até a próxima, galera. Qualquer dúvida, só postar um comentário aí que eu respondo para ajudar vocês. Muito obrigado pelo apoio aí, galera, para quem comenta sempre. Espero estar ajudando vocês. Dá uma curtida aí, compartilha o vídeo aí, que é bacana para ajudar os companheiros de trabalho e os amigos. E eu vou falar um pouquinho dessa planilha aqui, para caso se alguém tem interesse. Essa aqui é uma planilha que eu criei na empreendedorcurioso.com. Ela tem como função dar domínio a um funcionário ou um empreendedor de quanto realmente custa a equipe dele, porque a gente tem inúmeros encargos sociais, inúmeras contribuições que a gente fazer pagamento, e no final às vezes a gente não sabe quanto realmente custa o nosso funcionário, né? Então eu tenho aqui essa planilha que a gente tem alguns parâmetros aqui, eu já trago alguns parâmetros básicos de regime CLT para a gente fazer o cálculo, INSS, imposto de renda, fundo de garantia, benefícios que caracterizam o salário, para estagiário, para algum regime diferenciado, alguns custos indiretos que a gente calcula também, estacionamento, plano de saúde, cesta de Natal. E nessa planilha aqui você consegue cadastrar suas equipes e departamentos, porque depois a gente separa os gastos aí por equipes e departamentos, para a gente fazer um comparativo. E também a gente propõe aqui a gente criar ideais de alocação de recursos para você limitar aí o gasto de cada equipe com o funcionário, porque é muito importante isso para você sempre poder investir aqui, por exemplo, em criação, em novos negócios, investir em vendas. Então você estipula ideais e faz esse acompanhamento através dessa planilha. E aqui você também cadastra os seus colaboradores da sua empresa. Você estipula quais benefícios você disponibilizam para cada colaborador individualmente. E depois a gente tem os resultados aqui. Nesse exemplo aqui eu tinha uma base salarial aqui, somando o salário de todo mundo dessa empresa que estava dando 85 mil, mas na verdade o custo total aqui é de 160 mil. Então, para vocês verem o impacto que dá os custos indiretos na despesa de uma empresa, né? E esses custos estão divididos dessa maneira aqui. A gente tem despesas mensais e as provisões mensais, provisões que a gente precisa fazer para cumprir com as obrigações futuras. Por exemplo, a gente faz uma provisão mensal aí de 13º, entre outras despesas que não ocorrem mensalmente. Tá? E aqui a gente tem as análises, os resultados um pouco mais aberto, detalhado por colaborador. Por exemplo, a gente tem aqui o salário base desse aqui é 6 mil, mas ele custa 10 mil reais para mim por mês. E a gente tem aqui da empresa inteira. Tá? Aqui como que é feito o cálculo de tudo. Aquele bem detalhado o cálculo de cada funcionário. A gente detalha todos os custos aqui e as provisões mensais. E aqui por equipe também, que é o quadro que eu estava usando os ideais, porque é o seguinte, a gente tem, por exemplo, um custo real e um custo ideal, e aqui a gente vê a necessidade que a gente precisa alterar para a gente manter nossa folha de pagamentos
de acordo com o ideal que a gente estipula, né? Então, e aqui a gente tem alguns relatórios para impressão pronto aqui, com algumas análises. Bem completo essas análises aqui, por exemplo, o ideal de cada departamento e o ideal quanto deveria ser. E aqui você também consegue simular alterações no salário base. Então é muito bom quando a gente for dar um aumento ou tiver algum dissídio, a gente já prevê quanto que vai ser a despesa mensal que a gente vai ter. Eu aqui, por exemplo, simulei que esses departamentos iriam ter um aumento os funcionários CLT nesse montante, os estagiários nesse montante e o regime diferenciado nesse montante. Então a gente consegue ver que, por exemplo, a gente tinha aí entre despesas e provisões que eu deveria fazer por mês nesse valor, eu estou tendo que fazer, se eu der esse aumento aqui, eu vou ter que ter esse valor aqui futuramente para cumprir com essas obrigações. Essa aqui é a planilha, também tem lá disponível na empreendedorcurioso.com. Dá uma visitada lá quem quiser ver essas e outras planilhas. Bom, é isso. O PROCV duplo foi passado aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.